O Will é faxineiro no MIT. Ele estava varrendo o chão quando vê uma pergunta interessante no quadro negro e, convenientemente, escreve a resposta. Como resultado, no dia seguinte a escola inteira fica alvoroçada, porque mesmo o professor que ganhou um Oscar de matemática também precisaria de 2 meses para resolver essa questão. Quem teria descoberto a resposta em apenas um dia? Este jovem talentoso é do filme Gênio Indomável, um rapaz de boa aparência e um QI muito alto. Embora ele não tenha formação acadêmica, ele é muito mais inteligente do que os melhores alunos. Esse tipo de pessoa é quem nós sonhamos ser, mas ele tem um coração ferido que precisa ser curado. O professor quer descobrir um misterioso talento para treiná-lo, então ele escreve um problema mais difícil na lousa. Todo o departamento de matemática levou 2 anos para resolver essa questão. Quanto tempo você acha que o Will vai demorar para descobrir essa resposta? Mesmo não tendo frequentado a escola quando criança, Will foi capaz de aprender apenas ouvindo as aulas enquanto esfregava o chão durante o semestre. Em um dia, quando limpava o chão, ele vê no quadro negro um novo problema de matemática, muito mais interessante do que o anterior. Will começa a escrever as respostas, mas é muito difícil, e ele quebra a cabeça por muito tempo. Ao sair da sala de aula, o professor vê alguém escrevendo no quadro negro. Ele se aproxima perguntando o que ele está fazendo. Desconcertado, Will se afasta deixando tudo de lado. O professor não consegue alcançá-lo. Diante do quadro negro, ele fica completamente pasmo. A resposta está totalmente certa. À noite, Will conta a seus amigos que foi repreendido na escola. Com medo de que Will tenha mais problemas com o professor, eles o aconselham a se demitir. Em seguida, eles vão a uma boate perto da universidade e o amigo mais charmoso de Will começa a paquerar as garotas. Ele começa a conversar com 2 garotas fingindo ser colega de turma delas. Outras meninas se juntam a eles, entre elas uma aluna do MIT. Alguém surge com uma questão de economia, que deixa o amigo de Will confuso. Em seguida, um cara do MIT dá a resposta se exibindo. Will não suporta essa atitude e dá a resposta certa humilhando o cara do MIT, que vai embora em seguida. Uma das 2 garotas fica atraída por Will e entrega a ele seu número de telefone e um pedaço de papel. Saindo do bar, Will exibe ao cara do MIT o pedaço de papel com o telefone da garota. Will e seus amigos se divertiram essa noite. Conhecimento é poder. Por outro lado, o professor quer saber mais sobre o faxineiro. Um funcionário avisa que Will não vem trabalhar há muito tempo. Acontece que Will e seus amigos foram presos por causa de uma briga há alguns dias. O professor resolve pagar a sua fiança com 2 condições. Primeiro, Will deve resolver alguns problemas de matemática para ele. Em segundo lugar, ele deve aceitar ser tratado por um psicólogo. Will não quer se comprometer. Ele nunca foi à escola, mas o professor o força a aprender matemática avançada e psicologia, o que o deixa louco. Mas é melhor do que estar preso, então aceite. O professor dá a ele um problema de matemática, que é quase tão difícil quanto a última questão do vestibular. Mas Will humilha e resolve em menos de 1 minuto. Com a ajuda de Will, o professor tem muitos problemas de matemática solucionados e suspira: "Você é um gênio!" Entretanto, os psicólogos ficam perplexos com Will por ele não falar nada durante as sessões. Ele usa palavrões, deixando os psicólogos encabulados. 5 psicólogos já passaram por ele. Por isso, o professor não tem escolha a não ser convidar seu colega de faculdade, Sean. O Sean não é um psicólogo comum. Ele realmente é diferente. Depois de um jantar em sua casa, o professor consegue persuadir o Sean, que finalmente concorda em atender o jovem gênio. Mas logo na primeira vez em que se encontraram, ele se desentende. Will observa um quadro feito por Sean em seu escritório, analisa a pintura e diz que expressa seu ressentimento em relação à sua esposa. Então, Will provoca questionando se o Sean se casou com a mulher errada. Sean revida agarrando seu pescoço e o ameaça. Sean é uma figura, e Will tem expectativas sobre o próximo encontro. Eles se encontram em uma praça ao redor do lago. Dessa vez, o Sean é quem ataca, apontando os problemas de Will, expressando que embora Will seja muito inteligente, seu conhecimento é superficial, aprendido em livros, e que ele não tem a experiência de verdade. De modo que o Will não é muito confiante. É apenas um menino metido, briguento e assustado. Depois de dizer isso, Sean vai embora, mas Will parece impassível. Ele volta a viver sua vida normalmente e se encontra com sua namorada, a aluna do MIT. Na sessão seguinte com Sean, eles não interagem, mas nas palavras de Sean, quem fala primeiro é um perdedor. Na sala de aula de matemática, os professores discutem entre si, mas o Will ainda resolve o problema sem pressa. Um dia, o Will finalmente fala alguma coisa. Ele conta uma piada e os 2 começam a conversar. O Will não espera que Sean seja interessante, até que ele conta sua história de amor. Sean conta que tinha comprado ingressos para assistir as finais da Copa do Mundo com os amigos na primeira fila. Sean estava no portão quando se apaixona à primeira vista por uma garota. Então, ele decide ir falar com ela, abandonando o jogo para ir beber com sua futura esposa. Depois, eles se casam e ela falece. Essa história deu grande inspiração ao Will. Às vezes, o amor não pode esperar e é preciso tomar a iniciativa. Depois da aula, o Will convida a namorada para sair, mas ela não pode porque tem trabalhos de faculdade para entregar. Will vai embora, mas volta logo depois. Ele faz todos os deveres de casa da namorada. Sua namorada fica impressionada
enquanto por outro lado o professor está prestes a brigar com Sean. Ele quer que Will trabalhe para usar seu talento matemático, mas Sean acha que Will ainda não está pronto e o professor deve respeitar os seus desejos pessoais. O professor o considera uma ferramenta, enquanto Sean o considera um amigo. No entanto, Will deve ir a uma entrevista com o Departamento de Segurança Nacional. Ele chama seu melhor amigo para substituí-lo. Por isso, a entrevista não dá em nada. A namorada de Will quer saber como ele é tão bom em matemática sem ir à escola. Will responde que não sabe. Talvez assim como Beethoven sabia tocar o piano, o Van Gogh sabia pintar, quando ele vê o problema, ele simplesmente sabe como resolvê-lo. Sua namorada está apaixonada por ele. À noite, ela pede para que ele o acompanhe até a Califórnia para o exame de admissão à pós-graduação. Mas Will se recusa, dizendo que não quer deixar sua cidade natal. Mas na verdade, ele acredita que assim que partisse, voltaria a estaca zero e teria que se despedir de seus amigos. Will ainda está inseguro, ele tem medo de enfrentar o amor e não quer deixar seus amigos. Ele não quer passar pelo próximo nível. Então, ele termina com sua namorada. Will não estava a fim de fazer contas. Então deixa os cálculos e se encontra com Sean com o objetivo de ser consolado. Ao dizer algumas palavras, Sean pede que ele saia, porque acredita que ele deve ficar sozinho neste momento. Silêncio é a melhor escolha. Will fica pior, ele liga para a namorada e a repreende. Depois vai para o canteiro de obras e desabafa. Seu amigo não sabe o que há de errado com ele. Inesperadamente, seu amigo realmente faz o Will querer abrir seu coração. O Will quer desistir, sente que o trabalho no canteiro de obras não é tão ruim assim e que há uma amizade que vale a pena cultivar. Seu amigo responde que toda vez que bate em sua porta, ele espera que o Will não esteja mais ali, que tenha ido embora sem se despedir. Mas precisa ser dito, apenas vá. Ele sabe que o Will tem um talento que outros não têm. Talvez eles tenham passado um bom tempo juntos, mas ele não quer ver um gênio enterrado. O bloqueio psicológico de Will finalmente foi quebrado. Eles parecem ser amigos superficiais, mas na verdade ele tem sido o suporte emocional de Will todos esses anos. Ele está pronto para tudo, mas fica mais tranquilo perto dos amigos. Will sente uma sensação de segurança e identidade. Na verdade, as palavras que nos tocam não são necessariamente verdadeiras, podem ser apenas palavras de seu melhor amigo. Will vai à sala de Sean, que sabe que o Will é órfão e que muitas vezes já sofreu violência doméstica na infância. Sean diz que não é sua culpa. Will cai em lágrimas e abraça o Sean. A vida de Will começa a mudar. Ele encara a vida e a si mesmo de maneira positiva. Depois do tratamento psicológico, o Sean deixa um breve bilhete, dizendo que deseja que Will possa escrever para ele. No aniversário de Will, ele e seus amigos saem para comemorar. Eles fingem que esqueceram, mas o surpreende com uma grande surpresa. É um carro que os amigos montaram por quase 2 anos. O Will vai com seu carro entregar uma carta na porta de Sean. O amigo de Will bate em sua porta, mas descobre que ele foi embora. Assim como o acordo que fizeram, sem dizer nada. Apenas foi embora. O amigo fica triste, mas no fundo está feliz. Sean lê a carta em sua porta. Peça desculpas por mim ao professor. Eu tenho que ir procurá-la. Sean sorri. E no final do filme, Will vai para a Califórnia atrás de sua garota. O filme foi dirigido por Gus Van Sant, estrelado pelo Robin Williams e o Matt Damon. Muitas pessoas não conseguem dar o máximo aos seus talentos, porque não encontram mestres que acreditam neles. É o papel de Sean que explica Good Will Hunting, e vale ressaltar que o filme nem sempre é cheio de conflitos e tradições. Mas muitos enredos humorísticos fazem o público sentir o choque de corações. Ok, esse é o fim da história de hoje. Se você gostou desse filme, lembre-se de curtir e comentar. Me diga o que acharam do Gênio Indomável. Vejo vocês na próxima vez.